Mano, esse filme é coisa de louco, cara. O filme consegue te arrepiar em 1 minuto. Olha aí e vê se eu tô mentindo. Olha essa música, mano, é coisa de louco. E o cara ainda faz T-pose. Mano, não tem jeito. Eu falei nos outros dois Velozes e eu repito, eu sempre volto pra rever os Velozes e Furiosos antigos. E esse aqui deve ser o filme que eu mais assisti na vida, porque não tem como. Eu acho que de um modo geral o Veloz 2 ainda é melhor, no sentido de que ele é mais engraçado por causa do Roman. Ele é infidel, que passa rota! Porém, mesmo eu achando o 2 melhor no modo geral, o meu favorito de todos é o 3, porque mesmo ele não sendo tão engraçado quanto o 2, os caras conseguiram fazer aqui um negócio absurdamente nostálgico. Você junta Tóquio, carros marcantes, músicas marcantes e drift, você junta tudo isso e nós temos aqui um filme praticamente perfeito. Aqui acabou, cara. Eu podia acabar o vídeo aqui, porque só isso já basta pra sentir como esse filme é absurdo. Sem contar que esse filme foi responsável por fazer eu e muitas outras pessoas gostarem de Drift. Então é quase que um consenso. Quem gosta de Drift gosta desse filme, e quem gosta desse filme gosta de Drift. Sem contar que esse filme também é o responsável por trazer a melhor trilha sonora da franquia toda. 6 Days, Teriyaki Boys, cara, é nostalgia pura. É tipo você ligar seu PlayStation 2, colocar o Midnight Club pra rodar e a música do menu ser essa daqui. É nostalgia, cara. Na hora você já lembra da sua infância. E o mesmo vale pro Need for Speed Underground 2. É, amiguinho, bons tempos, hein? Bons tempos. E o Velozes e Furiosos 3, ele transmite um sentimento de nostalgia bem parecido, mas infelizmente nem tudo são flores, pois esse filme foi bastante criticado em seu lançamento, o que de certa forma faz sentido pra época, porque esse filme ele é meio desconectado dos outros dois. Os dois primeiros envolvem a trama do Brian, que sai de Los Angeles e vai pra Miami, então o 1 e o 2 eles têm uma conexão entre si. Já esse daqui tem protagonista novo, tudo é novo e o filme se passa do outro lado do planeta. Então essas questões geraram críticas na época. Agora, se o pessoal da época soubesse o que Velozes e Furiosos iria se tornar no futuro, aposto que jamais criticariam esse filme aqui. Mas bora logo falar do filme, né? Já no começo o cara dá em cima da loirona que namora o valentão da escola, e os dois começam a se provocar. O Buick da minha avó é melhor do que essa droga de carro aí. E o Viper do papai? Seu buceta. Toma essa lapada aí, mano. E eu tenho a sensação de que esse Viper foi reaproveitado do segundo filme, porque tinha um Viper amarelo que fez aquele teste pro Verone. Essa fera tem 500 HP e um sistema de escapamento Borla. Vai de 0 a 100 km em 4.3 segundos. Uau! Ele leu o manual. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Coitado do cara, mano, só toma lapada. Mas aí ele não curte a provocação e destrói a janela do carro do Sean. Depois eles vão resolver a parada na corrida e... O vencedor fica comigo. Não, mas pera aí, tia, tu já não namora o valentão, velho? Ei, tava falando com a minha namorada? Essa daí é pra casar, viu? Confia. Ser corno ou não ser. E eles aceitam correr, até porque isso aqui ainda é Velozes e Furiosos, mas pera, se essa fera tem 500 HP e um sistema de escapamento Borla e vai de 0 a 100 km em 4.3 segundos, tu tem certeza que você consegue tancar essa parada aí, mano? E pior que ele consegue, ele destrói umas propriedades no caminho, mas consegue vencer a corrida, só não consegue fazer drift, né? Aí ele destrói o próprio carro e olha só, eles sangram, hoje em dia isso é quase impossível. Aí aparece a mãe do Sean. É, senhorita. Aí o filme explica que o Sean é um cara que só arruma confusão e ele tá a um passo de ser condenado. É nossa terceira cidade, em 2 anos. Ele já teve suas oportunidades. Então, o único jeito é ele se mudar de novo. E o destino dessa vez é Tóquio, né, meu parceiro? E olha essa música. Cara, não dá, mano. Esse filme é de ouro. E assim, uma outra parada que eu não mencionei é que a ambientação desse filme é muito diferente dos outros dois. O Velozes 1 tinha uma ambientação amarelada no filme, como se o filme tivesse um filtro amarelo na tela. No 2 era uma ambientação muito mais tropical, com praias, piscinas, festas. Já que no 3 é uma ambientação muito mais tecnológica, cidade grande, outdoors, e inclusive... o filme aproveita muito bem o centro de Shibuya em Tóquio, que é lindíssimo. Então a ambientação é completamente diferente de um e outro. E olha só, esse cara que tá aqui no avião é o mesmo cara que fica na frente do estacionamento lá na frente. Qual é, Tocha?
Essa é a diferença de um fã para um fanboy. Aí ele chega em casa e o pai dele explica que só tem 2 regras: ir pra escola e voltar direto pra casa. E ele não pode tocar em nenhum carro, porque o pai já sabe da reputação que ele tem, né? No dia seguinte, é muito louco de ver o cara perdido no meio da multidão e não saber falar o idioma local. Mas ele mereceu, né? Quem mandou arrumar confusão em todo lugar que morou? Mas relaxa que daqui a pouco ele vai conhecer a Yakuza. Chegando na escola, olha só, eu não tô vendo aqui nenhuma cortina queimada, as paredes não estão pichadas, todo mundo sentadinho, uniformizado, rapaz. Só tem um maluco aqui que tá dormindo, mas até aí é padrão. E ele dorme com um sorrisinho no rosto. Mas olha só, todo mundo disciplinado prestando atenção na professora. Parabéns, Japão! Aqui no meu bairro, meu filho, a parada é um pouquinho diferente, tá ligado? Mas o cara é safado, né? Ele entra na sala e a primeira coisa que ele olha é pra Nila. Ele já sabe em quem que ele vai dar em cima, né, mano? O cara é safado, velho. É Nila, né? Ele gosta. Eu não tô entendendo nada, tia. Aí aparece o Twink e olha só, ele encontrou um cara americano que fala sua língua e que já está habituado no Japão. Qual que é a chance disso acontecer na vida real? E o cara colocando o sapato em cima da comida. Eu não vou demorar aqui. Como assim tu não vai demorar aí, mano? Que escolha que você tem? Você não pode voltar e se tu arrumar alguma confusão aí, tu vai preso. Mas aí ele fica interessado na direção Sparkle do Twink e eles vão pra clássica cena do estacionamento. E olha só a música. Esse é o primeiro carro marcante na conta, né? Os 2 da corrida inicial eu não considero tão marcantes assim, não. E lá vamos nós. Cara, você tá maluco. E parabéns aí por quebrar as 2 regras do seu pai no primeiro dia no Japão. Ei, tava falando com a minha namorada? Parece que o filme se repete, né? De novo, ele tá dando em cima da namorada do Valentão, que aqui é o Justin Timberlake do Japão. Então vamos correr. Tu vai correr como? Mano, esse cara é maluco, é muito sem noção, nem carro ele tem. Pega o meu. Vamos correr. Então deixa eu ver se eu entendi. Na primeira corrida, tu correu pra pegar a loirona lá. Aí tu venceu a corrida, destruiu propriedade alheia, destruiu seu carro, não pegou a mina, quase foi preso e foi mandado pra outro país. Aí chega no outro país e ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E assim, tu vai correr contra um cara da Yakuza, a máfia japonesa. Aí tu vai correr contra um cara que tu não conhece, o cara que é o dono da festa. Tu vai correr num carro que tu não tá acostumado, carro esse que nem é seu. Tu vai correr numa pista que você não conhece, e se tu bater esse carro, tu vai ficar devendo pra outro cara que você não conhece. Então, tendo toda essa perspectiva, eu faço uma pergunta. Qual que é a chance disso dar errado? Oi! Você é burro, velho! Você é burro, velho! Mas olha só, não estraga a Mona Lisa, valeu? O meu carro! Era uma vez. Preciso de gente de bom caráter e de confiança. Sabe o que DK quer dizer? Drifting King. Drifting? O que é que isso significa? Ainda precisa traduzir? Ah, mano, olha esses carros, velho. Esse Nissan 350Z é lindíssimo, velho, imponente. E a Mona Lisa, mano, sem palavras. Cara, esse negócio de drift é muito louco, porque é outra realidade, cara. Aqui não ganha corrida quem é mais rápido, aqui ganha corrida quem faz drift. É quase que uma arte e tá bem representado aqui nessa primeira corrida, porque o Sean, ele não sabe fazer drift, então ele tenta ganhar na velocidade e sai batendo em tudo, enquanto que o DK vai deslizando pela pista como se isso fosse uma arte. A cara do Han pensando, por que eu fui emprestar meu carro pra essa mula? Aí chegando em casa, o pai dele dá uma bronca nele. Se andou correndo, Sean, vai ter que voltar. E como é que ele vai correr se ele não tem carro, tio? Tu acha mesmo que alguém vai ser maluco de emprestar um carro de 150 mil pra ele sair batendo por aí? No dia seguinte, cara, tu quer cena mais marcante do que essa? E mais um carro marcante pra conta. Agora o Sean tem que trabalhar pro Han pra conseguir pagar a dívida. Então ele tem que ficar levando e trazendo carregamentos e fazendo favores pro Han também. E o primeiro trabalho que ele tem que fazer é cobrar o gordão da XJ. Engraçado essa cena, né? O cara, ele aceita a cobrança, ele paga a dívida, mas ele não leva desaforo pra casa.
Eu precisei ficar depois da aula para algumas atividades extracurriculares. Atividades extracurriculares. É um safado, né, mano? Mais tarde naquele dia, o Han dá um novo carro pro Sean. O Evo vermelho é seu. Isso aqui é genial, né? O cara destrói um carro pro Han e aí o Han vai lá e dá outro carro pra ele. Mas eu entendo, né? Porque ele precisa pagar a dívida. E não dá pro Han deixar ele dirigir o RX-7 o tempo todo, né? Vai que ele acaba quebrando o RX-7 também. E mais outro carro marcante na conta. Está me pagando por aquela lata amassada na minha garagem. Espero que ele não esteja dirigindo. O Morimoto é muito foda, velho. No dia seguinte, ele tá treinando drift e batendo em tudo de novo. Minha mãe é cega de olhos, mas melhor do que isso. Coitado do cara, velho. E esse cara aqui, até onde eu sei, ele é um piloto de drift profissional e ele ajudou a fazer boa parte das cenas desse filme. O que é algo elogiável, porque esse filme não abusou tanto do CGI. Mas aí o pai expulsa o Sean de casa porque ele não segue regra nenhuma. E depois ele vai morar com o Han. Ô Twink, arranja um lugar pra ele. Interessante que nesse filme aqui, o Sean, ele tem uma curva de aprendizagem, né? Porque lá no primeiro, o Toretto, ele já era o melhor da região. E no segundo filme, o Brian também já tinha uma grande reputação em Miami. Tanto é que ele era chamado de Bullet. Tudo beleza? E aí, Bullet? Mas aqui o Sean, ele começa do zero, sem saber fazer drift, e aí ele vai aprendendo do zero e vai ficando bom na parada. E um carro em troca de saber quem é a pessoa é um preço que eu não me importo em pagar. Cara, o Han, ele rouba a cena. Eu acho ele bem mais marcante do que o próprio protagonista, e é bem legal. A vida é simples. É tomar decisões e não se arrepender. Aí eles começam a ficar amigos e o Han começa a ensinar drift pro Sean, e ele até corre contra o Morimoto. Uma pena que o filme não mostra a corrida toda. E o carro do Morimoto também é top. Tudo parece estar indo bem, né? Mas você acha mesmo que o nosso herói esqueceu do seu plano principal? Porra do caralho, agora fodeu, filha da puta. O cara é muito sem noção, mano. Ele ainda não desistiu de pegar a mina do Yakuza, velho. E é claro que isso tem consequências, né? Vamos te matar agora. Impressionante, hein? Ah, mas você mereceu, vai. Além de brincar com fogo, você jogou gasolina. Mas aí a Nila termina com o DK. E aí aparece o chefão da Yakuza, e ele é o tio do DK. E ele percebe que o Han tá desviando dinheiro da máfia, e depois o DK se sente traído, tanto pela namorada quanto pelo sócio, e ele vai cobrar o Han. E aí, irmão? Filha da mãe, por que tanta violência, rapaz? E aí começa uma perseguição muito louca. E cara, isso aqui é tão marcante quanto uma corrida, né? E bem legal esse contraste das cenas de drift com o centro de Shibuya que eu falei lá atrás. Mas infelizmente o Han, ele acaba morrendo. Mas relaxa que já já ele volta, né? Isso aqui é tudo um holograma, gente. O senhor ninguém vai trazer ele de volta à vida. O senhor ninguém tinha recursos para fazer parecer real. Aham, sei. Velozes e Furiosos chegou num ponto que os caras enfiaram holograma no bagulho, velho. Mas aí depois o Sean volta pra casa, né? E o DK sabe o endereço que ele mora por algum motivo. Eita boa! Já vai! Eita porra! Não faria isso se fosse você. Pô, mano, era muito simples, né? Era só ir pra escola e voltar, mas passa uma semana e o cara já tá metido com a máfia, velho. Mas aí a Nila vai com o DK pra ninguém sair atirando, né? Eu sou o seu pai, sou o responsável pelo seu bem-estar. Mas foi você que expulsou ele de casa, cara. Mas aí o Sean assume a responsabilidade de seus problemas e vai falar com o Twink. E ali tá o dinheiro que o Han desviou. E em seguida ele pega o dinheiro e vai direto falar com o chefão da máfia. Mano, esse cara não tem medo da morte, né? Chegando lá, ele devolve o dinheiro e ele propõe uma solução pacífica, entre aspas, né? Corremos e o perdedor sai da cidade pra sempre. Irmão, tu tá no meio da Yakuza, mano. Tu não é japonês, tu não fala o idioma local e tu quer expulsar da cidade o sobrinho do chefão da Yakuza, mano. O cara tá chapando. Eu acho que ele vai te matar daqui a pouco se tu não ficar esperto. Mas aí ele aceitou a proposta. Mas aí que tá, das duas uma. Ou ele aceitou a proposta porque ele queria punir o próprio sobrinho, porque o DK arrumou muitos problemas pra Yakuza, né? Ou o contrário, né? Já que o sobrinho, ele é o Drift King, ele tem uma reputação pra manter, né? Então ele aceitou pra manter a reputação, tanto é que ele mesmo fala. Eu já derrotei esse vacilão uma vez. Ótimo. Então deve ser fácil. Então eles vão construindo ali um novo carro do zero, e olha essa música. E mais um carro marcante na conta. Muito louco, né? Eles construindo um carro do zero e ajustando ele pro drift. Da hora demais. Me lembrou um pouco do Toretto e do Brian construindo o Supra lá no primeiro filme. Também foi um carro que foi construído do zero, né? Top demais. E assim, essa corrida final também é marcante, muito louco, mas tem um detalhe que eu acho que o DK poderia ter vencido.
Não que eu queria que ele vencesse nem nada do tipo, mas é porque ele se perde sozinho. Porque a corrida tava equilibrada, mas ele começa a desfocar da corrida pra ficar batendo no chão. E aí ele começa a cometer erros. Tipo aqui, que ele perde o timing do drift e acaba batendo. Ou no final, que ele vai bater no adversário e acaba capotando. Se ele deixasse de bater no adversário e focasse em ganhar a corrida, talvez ele pudesse sair vitorioso. Mas eu acho que ele se perder sozinho faz sentido na trama. Lá atrás a Neela fala isso aqui. Você mudou o DK. Então eu acho que eles tinham um namoro legal antigamente, só que esse negócio de representar a Yakuza deve ter subido a cabeça dele, e ele foi se perdendo sozinho. Já no começo do filme a Neela já não parece amar tanto o DK assim, saca? Então talvez esse poder foi subindo a cabeça dele e ele foi se perdendo. E aqui no final ele é movido pelo ódio e acaba focando em bater no adversário ao invés de ganhar a corrida. E aí ele acaba cometendo erros na corrida que talvez ele não cometeria antigamente. É bem profundo, né? Olha só, mano, o DK é um vilão profundo. Mas aí o Shan ganha a corrida e o tio Kamata cumpre a palavra. Olha só, até o velho gostou, mano, e lá vamos nós, né? Não tem jeito, cara, esse filme é absurdo, é pura nostalgia. E olha só esse final. Você acha coincidência que o filme que tem a melhor trilha sonora da franquia foi o primeiro que trouxe essa música aí dos bandoleiros que ficou marcado até os dias de hoje? Cara, olhe com atenção para o Velozes e Furiosos 3. O filme pega um estilo de corrida que é o drift e potencializa esse conceito no filme todo. Depois que puxar o freio de mão, você acelera. Aí o filme, ele começa com corrida, ele chega no Japão e tem mais corrida, aí ele perde essa corrida e adivinha o que ele faz? Ele aprende a correr, aí ele ganha uma outra corrida contra o Morimoto, aí tem aquela perseguição na cidade que também pode ser considerada uma corrida. Aí, como é que eles resolvem aquela parada da Yakuza? Eles resolvem numa corrida final, e aí no final aparece o Dominique Toretto pra correr contra o Shan. E aí tem gente que acha que Velozes e Furiosos nunca foi sobre corrida. Cara, não dá, mano. Eu sou fã da franquia desde que eu me entendo por gente. E como essa franquia é importante pra mim, eu vou sempre assistir os filmes. Pode estar lançando o Velozes e Furiosos 15 nos cinemas. A família fazendo drift nos anéis de Saturno, enquanto tentam derrotar o Thanos que sequestrou o filho do Toretto e levou ele pras estrelas. Eu vou sempre assistir qualquer coisa que eles lançarem, porque essa franquia é importante pra mim. Mas o fato é que eu sempre vou voltar pra rever os Velozes e Furiosos antigos, porque é aqui que está a sua época de ouro, que marcou a vida de tantas pessoas. Aqui eu ficava feliz em ver uma simples corrida, ficava feliz em ver o Roma e o Brian se zoando, ficava feliz em ver os caras construindo um Mustang com aquela música de fundo, e eu prefiro voltar pra cá, onde a franquia me marcou, onde eu mais me conectava aos personagens, e o sentimento que eu tenho vendo os Velozes e Furiosos antigos é o mesmo sentimento que o Shan teve ao ganhar sua primeira corrida. Me senti ótimo. Parecia que tudo tinha desaparecido. sem passado, sem futuro. Nenhum problema. Só aquele momento. E pode parecer bobo, mas os Velozes e Furiosos antigos, eles realmente têm algo de especial, cara. Mas agora, se me derem licença, eu vou lá reassistir o Velozes e Furiosos 3 pela 1000ª vez. Até a próxima. Sabe como é que você conhece? Porque é o que tem aquela musiquinha assim, ó. Cantar essa música aqui, mas a gente já sabe que filme é. Agora, que filme nacional que você canta 3 notas e você sabe qual que é? Agora eu vou no banheiro que eu não tô aguentando. Mas...